retornando à nossa consciência de vigília, com alegria, com certeza de que estamos no caminho certo, vamos agora explorar um pouco mais esse nosso tema, a suprema realização através do yoga. Eu queria propor para vocês uma coisa. Eu noto comigo e imagino que outras pessoas também compartilhem essa experiência de que falar no microfone e se movimenta para cá e para lá, a gente acaba criando um pouquinho de cacofonia, perda de algumas palavras. Então eu queria convidar a todos, se vocês não se importarem, para nos tornarmos mais aconchegantes, todos vindo aqui para frente. Com isso eu poderei me levantar, dispensar o microfone principal do som por aqui e falar de viva voz a vocês. Vocês cooperariam comigo vindo mais perto, por favor? Mas isso é bom, estarmos todos aqui, bem pertinhos, calor humano. Aqui está. O título dessa nossa palestra é o título de um livro muito, muito especial, A Suprema Realização através da Yoga. Eu li esse livro há uns 15, 16 anos atrás. Ao lê-lo em inglês, eu fiquei tão maravilhado que antes de perguntar para a editora teosófica se eles se interessariam em publicá-lo ou não, eu comecei a traduzir e depois de alguns meses apresentei a tradução para a editora teosófica, que aceitou a sugestão e acabou publicando. Esse livro foi marcante em minha vida. Só bem depois, uns 10 anos depois, é que eu vim a saber que era um dos últimos livros publicados por Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson é, para mim, na minha maneira de ver, o maior teósofo do século passado. Produziu mais de 40 obras profundas, com inspiração, não só de grandes seres, dos mestres de sabedoria, como também de anjos, de arcanjos mesmos. E esse livro, A Suprema Realização através do Yoga, foi feito em diferentes partes. Vocês notarão, aqueles que tiverem a boa aventura de estudarem e lerem e relerem esse livro, vão perceber que os capítulos são autossuficientes. Eles foram escritos em momentos diferentes, com um objetivo diferente, mas todos compõem um conjunto de ensinamentos que, para quem está
comprometido com a vida espiritual, tem um mínimo de conhecimento do yoga, vai perceber que é um livro de uma profundidade como raramente se encontra na literatura sobre o yoga, que não tenha sido escrito por grandes mestres do passado. Tá? Então, esse livro reflete ensinamentos, muitos dos quais, quando a gente lê o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, todos estão cientes. Tem alguém que não conheça esse livro, Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson? Tem alguém que não conheça? Não conhece? Não conhece? Bom, se vocês não conhecem e tiverem interesse de ler um livro que é um tesouro único, porque divulga, torna conhecida a vida de um grande iniciado que recebeu naquela vida mais uma iniciação, que tinha contato com mestres, tinha contatos com devas, arcanjos, e foi seguindo a sua vida de serviço ao longo de uns 70 anos de serviço dentro do movimento teosófico e total dedicação a essa grande causa da mensagem teosófica. Nós que estamos buscando conhecer mais sobre a vida oculta, obviamente temos interesse de saber como é que os ocultistas vivem, mas não aqueles que já estão no topo da montanha ou bem perto do topo da montanha, mas alguns que estejam mais perto de nós, aspirantes, que estão enfrentando, como nós também, todo tipo de dificuldade, e aqueles que estão um pouco mais avançados. E o livro de Geoffrey Hodgson, esse, Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, nos proporciona esse conhecimento. E nesse livro eu vim então a saber que aquele livro, a Suprema Realização através do Yoga, foi um dos seus últimos livros a serem publicados, com o acréscimo de mais algumas instruções que foram dadas por um dos seus vários mestres e instrutores, mas o principal mestre instrutor dele, que foi o mestre Polidorus Isourenos. Bom, se vocês não têm acesso a esse texto, ele se encontra disponível no site Levir, e vocês também podem obtê-lo se vocês me mandarem um e-mail. O meu e-mail é fácil de obter aqui, raulbranco38@gmail.com. Está em um outro livro que eu publiquei aqui, está aí esse e-mail. Vocês podem me mandar dizendo: Raul, favor enviar-me o texto de Geoffrey Hodgson. Eu envio para vocês com muita alegria. Então, esse livro nos proporciona também, além de práticas, ensinamentos, coisas muito específicas sobre as práticas, nos ensina muito sobre as vivências do yogi. E ele nos leva, nos prepara para o conhecimento vivencial do objetivo último do yoga, que é o que é o objetivo último do yoga? Autoconhecimento, um dos objetivos. Só que o objetivo último normalmente é apontado como sendo alcançar a iluminação, fundir-se no oceano da vida, enfim, toda uma terminologia própria de diferentes tradições, como também a libertação do sofrimento, como
alcançar a união. Apesar da palavra yoga significar união, não quer dizer que com o yoga nós vamos alcançar a união, porque só se alcança a união quando se está desunido, não é verdade? A gente só une aquilo que está desunido. Aquilo que sempre esteve unido, que é a criatura e o Criador. Essas palavras talvez até nem sejam apropriadas. A fonte de onde tudo se manifestou e a manifestação da família humana. Os seres humanos, então, eles estão buscando não a união, porque ela sempre existiu, mas a consciência da união. Tudo que tem a ver com vida espiritual tem a ver com consciência. É expandir a consciência, é alcançar a consciência da realidade. Então, é a vivência ou a consciência dessa união que sempre existiu. Porém, nós vivemos por centenas e centenas de vidas na ilusão de sermos separados, na ilusão de cada um por si e Deus por todos. Essa ilusão é que nós temos que cortar, quebrar, acabar em nossa vida, fazendo com que a nossa consciência se expanda. Ao se expandir, não só no sentido vertical, como normalmente nós pensamos, de abarcar outros planos, abarcar grandes seres, mas também na horizontal há uma melhor instrução, leitura, aprofundamento nos nossos estudos. Então, é uma expansão na horizontal e uma expansão principalmente na vertical, levando a nossa consciência para planos cada vez mais sutis. Também, o yoga é uma coletânea, uma apresentação de toda uma série de práticas voltadas para facilitar essa expansão de consciência. Bom, então, yoga, que yoga está se falando? Nós, normalmente, o leigo, normalmente, quando ouve falar de yoga, normalmente associa imediatamente aqueles exercícios que fazem parte de um dos tipos de yoga. Os rishis, os grandes sábios hindus, falavam de 7 tipos de yoga, sendo que um deles, Hatha Yoga, é o yoga em que se busca a expansão da mente por meio do controle do corpo físico, da vitalidade, do posicionamento do corpo. Então, esses exercícios não são simplesmente para melhorar a saúde. Melhora e muito, mas o objetivo não é esse. O objetivo é um meio de ajudar a expansão de consciência. Porque o melhor tipo de yoga para cada pessoa vai depender, 1, do temperamento daquela pessoa, 2, do seu grau evolutivo e circunstâncias de vida naquela vida e no processo da sequência de vidas que todos nós passaremos. E isso porque o ser humano terá que alcançar, mais cedo ou mais tarde, perfeição. Jesus dizia: sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Nós, se não soubéssemos que foi Jesus que disse isso, nós iríamos pensar:
Mas que ideia louca! Como uma pessoa pode almejar a se tornar perfeita como o Pai Celestial é perfeito? Isso é uma heresia. De forma nenhuma. Jesus disse isso porque ele sabia naquele tempo e sabe ainda hoje, que todos nós somos expressões divinas. À medida em que vamos expandindo a nossa consciência até alcançar a consciência daquele nível que nós chamamos o Pai Nosso que está no céu, nós seremos perfeitos como o Pai que está no céu, porque o Pai que está no céu não está num céu distante, ele está em nosso interior. Então, um dos objetivos do yoga é esse da perfeição. E a perfeição é como burilar um diamante. Para se burilar um diamante, vamos ter que burilar várias, talvez umas poucas dezenas de facetas. E é o que terá que ocorrer com todos nós. Nós vamos ter que burilar várias perfeições, várias virtudes em nossa vida, incorporando-as na sua perfeição. Por isso, nós vamos ter que usar diferentes meios, diferentes situações de vidas para alcançar essa perfeição ao longo do tempo. Então, numa vida, nós podemos começar com um tipo de yoga, terminar com outro. Numa outra vida, nos dedicarmos inteiramente a um terceiro tipo de yoga e assim vai. Portanto, nós não podemos pensar que só vamos precisar de um tipo de yoga. Ao longo de muitas vidas, utilizaremos várias. Inclusive, elas não são excludentes. Uma pessoa pode buscar o caminho do Raja Yoga, que é chamado o yoga real, com 8 estágios, que dizem os entendidos que abarca todos os tipos de yoga, mas também se dedicar, de certa forma, a de mantras. Então, poderia estar se servindo de 3 tipos de yoga sem nenhum conflito, porque todos são complementares, todos têm a ver com algum aspecto do ser humano. Então, além do Hatha Yoga, vivência da união por meio do controle do corpo, da respiração e da vitalidade, teríamos um outro tipo de yoga, Karma Yoga, um yoga muito importante que algumas pessoas que eu conheço aqui praticam, talvez até nem se dando conta que são pessoas voltadas pelo Hatha Yoga, para o Karma Yoga, que é desenvolver a habilidade na ação e a perfeição no serviço. É o yoga do trabalho no mundo. Depois temos um outro tipo de yoga que usa-se 2 terminologias para a mesmíssima coisa, que é Laya ou Agni Yoga, que é o yoga do domínio da vontade, que leva à capacitação da utilização do poder no mundo por meio da subida, do despertar da Kundalini sendo direcionada de forma controlada. É um yoga que será utilizado, será praticado por todos aqueles no seu devido tempo para a iniciação
é um tipo de yoga necessário, porém, como é um yoga extremamente delicado, poderoso, é um yoga que só poderá, que só deve ser praticado quando estivermos prontos. Como diz a tradição esotérica, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando nós estivermos prontos para esse tipo de yoga avançado, nós teremos o instrutor apropriado que vai nos ajudar a despertar e utilizarmos a Kundalini de forma sem prejuízo para a nossa saúde, para a nossa sanidade mental. Porque Kundalini é poder. Kunda, em sânscrito, é fogo. Então, é a movimentação do fogo serpentino que se encontra em estado dormente no chakra base da coluna vertebral e é utilizado em doses homeopáticas ao longo de toda a nossa vida para certas funções, inclusive para a função sexual, mas quando desperto, antes do tempo, sem as devidas salvaguardas, as pessoas podem passar por terríveis problemas, perder toda uma encarnação por causa de uma ativação excessiva da força sexual e a pessoa se torna um demente, um tarado sexual e aquela vida então é toda perdida por causa disso. Porque a Kundalini está resguardada para as pessoas comuns, usuais, para a nossa própria proteção. Porém, despertá-la não é tão difícil assim. O difícil é controlá-la. Uma vez desperta, ela pode seguir os seus caminhos, a menos que a pessoa que está fazendo os exercícios recomendados e necessários esteja sob a orientação de um mestre, de uma pessoa que tem total conhecimento e capacidade de intervir no processo se o praticante deixar escorregar, não tiver o controle necessário. O seu instrutor estará ali e de forma clarividente saberá que precisa intervir para a proteção do seu discípulo. Bom, nós também temos um tipo de yoga que provavelmente é o yoga favorito dos teósofos, que é o Jnana Yoga. Jnana Yoga é o yoga do conhecimento, mas um conhecimento profundo que é, vamos dizer, desenvolvido através de certas práticas, dentre as quais a mais importante seria o estudo. E teósofo adora devorar livros. Então, aquilo vai com toda a naturalidade, mais um, mais outro, e está então engajado no Jnana Yoga. Só que existem certas orientações para os Jnana Yogis para fazer os seus estudos de uma forma mais proveitosa. Temos também Bhakti Yoga, que mencionei antes, que é o yoga da dedicação, da devoção, em que o aspecto do amor a Deus e da entrega a Deus são os fatores primordiais, são os dois grandes esteios, ou as duas grandes pernas do Bhakti Yogi, ou o devoto, ou o místico, como nós
chamamos tanto no mundo ocidental. Depois temos Mantra Yoga. Nesse livro, a realização através do yoga, de Geoffrey Hodgson, existe muita referência a Mantra Yoga. Ele repete nesse capítulo, no outro e no outro, a importância de Mantra Yoga por várias razões. Eu vou deixar para falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas é altamente prático e muito eficaz como um instrumento de purificação. Purificação, mantra, purificando, sim, porque mantra tem a ver com a utilização dos sons. Os sons que foram selecionados por sábios da antiguidade, que sabiam, tinham os poderes para verificar cada tipo de som, qual era o impacto no corpo do ser humano, em diferentes partes do corpo. Energético, aqueles centros de força que nós chamamos de chakras, e principalmente no cérebro como um todo e nos chakras do cérebro. Então, esses sons têm o poder de como que expelir aquilo que é um impedimento, um dificultador para a sintonia com o alto e reorganização. Vocês vão dizer, mas que negócio é esse que o mantra vai reorganizar os átomos do nosso cérebro, dos centros de força? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida a esse respeito, eu sugiro a vocês fazerem vidro, por exemplo, espalhem e aí depois peguem um diapasão e toquem determinados sons, experimentem com esse, com aquele, e vocês vão verificar que a limalha de ferro começa a vibrar e se reorganizar em determinados padrões, desenhos. Então, limalha de ferro, que é pesado, se reorganiza com o som. Imagine então os átomos do nosso cérebro, dos nossos chakras. Então esses sábios da antiguidade, tendo visto, experimentado em si próprio o poder dos mantras, os recomendam com toda a experiência de sua sabedoria. E Geoffrey Hodgson insiste muito na importância, inclusive que as pessoas que não possam fazer uma segunda, terceira meditação durante o dia, é lógico que todos nós fazemos pelo menos uma meditação por dia, não é? Então, no caso de uma segunda, pode substituir por uns poucos minutos, quem sabe 5 minutos de entoação de mantras. Teria, para a maior parte das pessoas, o mesmo proveito, talvez até maior, do que uma meditação de 20, 30 minutos em que a pessoa não esteja realmente concentrada. Então, a importância de Mantra Yoga. E, finalmente, aquele yoga que eu mencionei, Raja Yoga, o yoga real, de 8 passos de Patanjali, que abarca a maior parte dos outros yogas e
leva em consideração tudo aquilo que precisa ser feito ao longo do caminho do yoga. Tem a ver com yoga fundamental, básica, que são os yama e niyama, as posturas asanas, o controle da respiração, pranayama, a aquietação e afastamento dos ruídos externos e internos, pratyahara, a quinta etapa. Finalmente, concentração, meditação e o objetivo último do yoga, que é samadhi, alcançar aquela consciência da unidade de que nós estávamos falando inicialmente, que é o nosso objetivo último. Então, os sábios de todas as tradições nos alertam que todos os tipos de yoga, em algum momento de nossa vida, serão necessários. Tanto é assim que num dos livros mais profundos da tradição espiritual do Ocidente, chamado Luz no Caminho, tem uma determinada passagem que eu vou pedir permissão para vocês para ler, porque ela diz exatamente fala sobre essa questão de nos desenvolvermos em todas as direções, alcançarmos perfeição em todos os aspectos da vida. Então, o que os mestres, ao longo dos milênios, não foram dos anos, do século, ao longo dos milênios, ensinaram aos seus discípulos a respeito do caminho. Busca o caminho, retirando-te para o interior. Busca o caminho, avançando resolutamente para o exterior. Busca-o, mas não em uma direção única. Para cada temperamento existe uma via que parece a mais desejável. Porém, só pela devoção não se encontra o caminho, nem pela mera contemplação religiosa, nem pelo ardor de progresso, nem pelo laborioso sacrifício de si mesmo, nem pela atenta observação da vida. Nenhuma dessas coisas isoladamente é capaz de levar o discípulo mais que um passo adiante. Todos os degraus são necessários para subir a escada. Os vícios dos homens tornam-se degraus na escada, um a um, à medida que vão sendo superados. As virtudes do homem são, na verdade, degraus necessários dos quais não se pode prescindir de modo algum. No entanto, embora criem uma bela atmosfera e um futuro feliz, são inúteis se estiverem isoladas. A natureza toda do homem deve ser sabiamente empregada por aquele que deseja encontrar o caminho. Cada homem é absolutamente para si mesmo o caminho, a verdade e a vida. Só porém, quando domina firmemente toda a sua individualidade, reconhece esta individualidade como não sendo a si mesmo, mas uma coisa que ele criou laboriosamente para seu uso e por cujo meio se propõe, à medida que o seu crescimento desenvolve lentamente a sua inteligência, alcançar a vida além da individualidade. Quando sabe que para isto existe a sua
assombrosa vida complexa e separada, então, em verdade, e só então, se acha no caminho. Busca-o, o caminho, busca-o, submergindo-te nas misteriosas e gloriosas profundezas de teu próprio ser mais interior. Procura-o, testando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o crescimento da individualidade, assim como a beleza e obscuridade daqueles outros fragmentos divinos que estão lutando lado a lado contigo e formam a raça a que pertences. Busca-o pelo estudo das leis do ser, as leis da natureza, as leis do sobrenatural, e busca-o com uma profunda obediência da alma, a tênue estrela que arde no interior. Continuamente, à medida que vigiares e adorares, sua luz se tornará mais intensa. Então poderás saber que encontraste o começo do caminho. E quando houveres chegado ao fim, sua luz se transformará subitamente na luz infinita. Então, nós vemos nas palavras dos grandes mestres ao longo dos milênios, isso sendo repetido milênio após milênio para todos aqueles que buscam o caminho e principalmente que buscam o caminho ocultista. Bom, então, já que sabemos que temos que nos tornar perfeitos, como é que nós começamos nesse caminho? Não vamos precisar nos desesperar ao constatarmos que ainda falta um bom trecho de estrada para começarmos a trabalhar na perfeição. Então, como é que a gente começa? A gente começa exatamente onde nós estamos. Não precisamos ter frustrações, mas eu não tenho isso, eu não sei aquilo, eu não consigo aquilo outro, não importa. Vamos começar sempre aonde nós estamos. Vamos procurar nos servir de Jnana Yoga, o yoga do estudo, começarmos lendo a literatura, fazendo aquele tipo de meditação que nós sugerimos hoje à noite, no início do nosso trabalho. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa vida? O que é o trabalho que me aguarda? O objetivo último da vida? Então, à medida em que nós vamos fazendo essa pergunta para nós mesmos, não para os outros, para nós mesmos, procurarmos encontrar no âmago do nosso coração as respostas para essas perguntas fundamentais da vida. E nós vamos conseguir encontrar essas respostas, porque todos nós somos deuses. Todos nós temos o Espírito de Deus em nós, todos nós temos Cristo em nós, a esperança de glória que falava Paulo. Então, à medida que nós perguntamos para o âmago de nosso ser, Deus em nós vai nos orientar. E aí nós começaremos essa nossa jornada com a maior segurança possível e faremos grande progresso. Mas para isso nós temos que querer, nós temos que nos dedicar. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos no caminho espiritual é a continuidade do esforço, é aquela determinação.
Como Jesus dizia, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando nós verificamos que nós não estamos fazendo muito progresso no caminho, pergunte, quanto que eu estou investindo nesse caminho? Aí talvez você vai entender mais por que não está fazendo tanto progresso. E aí é se perguntar, será que o meu tesouro de vida está realmente na vida espiritual? Porque nós certamente não podemos voltar as costas para as nossas muitas obrigações. Os mestres sempre são muito enfáticos. Nós não podemos deixar de lado as obrigações assumidas, o que significa obrigações de família, obrigações profissionais. Todo tipo de obrigação que nós assumimos, nós temos que levá-las a cabo, porque quando nós estivermos prontos para um passo mais ambicioso no caminho, as condições vão se abrir para nós. Então, uma das coisas importantes que nós devemos começar a fazer ao iniciarmos essa jornada espiritual, eu estou chovendo no molhado porque tem muitas pessoas aqui que estão no caminho espiritual 2, 3 vezes há mais tempo do que eu. Então, nós todos estamos engajados nesse grande esforço. Então, uma crescente orientação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos interesses de vida serem voltados para o alto, para as coisas internas, para a vida espiritual, é algo que nos colocará firmemente no caminho. Na medida do possível, passarmos a fazer entoação de mantras. Além dos mantras, que nem sempre é tão fácil como a gente pensa para entoar os mantras da maneira correta, eu já fiquei muito encabulado comigo mesmo ao verificar que várias tentativas de diferentes mantras que eu estava fazendo não estavam da forma correta. Às vezes a gente pensa que mas a orientação que eu tive é que o verdadeiro som de Om é como os tibetanos o fazem. Se vocês já tiveram a ocasião de ouvir o Om entoado pelos tibetanos, quando a gente começa a se aproximar, não estou dizendo que seja exatamente assim, hein? Mas quanto mais próximo da pronúncia correta nós chegamos, mais nós sentimos uma vibração, um cabelinho que começa a ficar em pé no topo da cabeça, a gente fica meio arrepiado, né? Então, isso é de grande valia para nós, né? O mantra dos budistas, Om Mani Padme Hum, 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 é algo que a gente não espera que seja nessa métrica acelerada,
mas à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai aprendendo que mexe conosco internamente. Não sei se vocês já ouviram falar que para certas práticas iógicas e budistas avançadas, os mestres, os instrutores dos postulantes àquele tipo de iniciação, estou falando iniciação iógica e iniciação budista, não estou falando nas iniciações dos grandes mistérios. Então, esses chelas recebiam a incumbência do seu mestre de entoar o mantra, por exemplo, Om Mani Padme Hum, 10.000 vezes por dia. Por dia! Não é ao longo do mês, não. E depois fazer a prostração 10.000 vezes. Pelo menos 2.000, 3.000 vezes era demandada. Aí você... Que perda de tempo esse negócio desse ritual bobo. Não é assim que eles fazem, eles se jogam, depois eles se esticam e depois eles voltam. Bom, para que isso? Essa devoção. Os grandes seres são grandes seres porque eles têm grande sabedoria. Eles sabem que é preciso um trabalho de asanas, de posturas. Então, esse prostrar, se esticar, se voltar algumas 1.000 vezes por dia e mais a entoação dos mantras é o tipo de yoga preliminar que eles precisavam para colocar o seu corpo físico e os corpos sutis em condições de receber aquela prática avançada que iria demandar muito dos seus centros de força. Então, existe toda uma série de práticas que, à medida em que a gente for avançando, essas coisas nos serão ensinadas, na medida em que nós estivermos prontos para elas. Professor, esse ano que o senhor tinha feito, eu lembrei de uma tribo indígena no Brasil, que eles usam uns bambus e fazem um som exatamente como o senhor fez. E lembrando desse momento agora, o senhor está falando das posturas, é o interessante que essa tribo ela faz isso depois de todo um ritual de ser uma espécie de Olimpíadas deles, né? Então eles já trabalharam uma série de posturas, exercícios, para depois fazer esse momento de emissão que seria quase um mantra, né? Se não é um mantra, porque essa cultura indígena tem esse saber interno há milênios, né? Muito obrigado. Agora, existem certas situações, certos problemas que dificultam o progresso no yoga. Talvez o primeiro que devamos mencionar é a resistência do corpo, a resistência do ego, do ego psicológico, o pequenino ego. Por causa da preguiça. Os hindus não falam muito das gunas, sendo que a primeira que tem que ser superada é a guna tamásica, da inércia. Quando a gente quer começar o movimento de um carro, a gente tem que usar toda a potência do motor em primeira, para vencer aquela resistência inicial, a inércia. O nosso corpo físico e os outros corpos da natureza inferior também têm inércia, que a gente precisa superá-las. Doenças. Volta e meia, a gente é acometido desse ou daquele tipo de doença. E procure fazer meditação com dengue. É fácil, Luciano? Não. E coisas parecidas. Então, existem toda uma série de fatores que dificultam a prática do yoga.
dificultam momentaneamente, mas ainda que não se possa fazer uma meditação formal, a gente pode procurar se lembrar do nosso objetivo último na vida, de agradecer a divindade, de estarmos conscientes de que nós ainda estamos vivos, que nós estamos passando por uma das muitas etapas de impermanência na nossa vida. Porque, felizmente, dengue e toda uma série de outras doenças e inconveniências dos nossos corpos materiais são impermanentes. Ainda bem. Então, ao agradecermos a Deus por ainda estarmos vivos e estarmos conscientes que teremos ainda muitas oportunidades para continuarmos no caminho até podermos abraçar o Pai Celestial em consciência, ou seja, entrarmos no grau máximo do yoga, que é o samadhi. Nós também temos um impedimento ou um dificultador, que é a dúvida. Dúvida, isso é algo que cria empecilhos, dificuldades no caminho espiritual. Quantas vezes vocês já não se perguntaram: mas nossa, para que eu vou continuar com essas meditações, essas práticas? Eu não estou sentindo nenhuma diferença na minha vida com todo esse esforço. O que é? Dúvida. Porque nós somos muito imediatistas. O ocidental quer as coisas para ontem. Hoje já está tarde demais, eu queria para ontem, mas eu vou aceitar hoje, agora. Então, esse imediatismo faz com que a gente perca de vista os processos. Tudo na vida faz parte de um processo maior que tem começo, meio e fim para retomada, e aí vai. Então, yoga é um processo muitas vezes longo, em que os maiores resultados, aqueles mais visíveis, que a gente está procurando, algum tipo de poder, uma sensação, uma experiência, isso vai ocorrer, mas vai demorar mais tempo, porque nós vamos precisar de muito mais preparação interior para construirmos a massa crítica que vai ser necessária, aquela massa crítica mínima para que a reação químico-física venha a ocorrer e a transformação tenha efeito. Nós também, como parte da inércia, temos os apegos a coisas, a status, a ideias, e todos esses apegos nos amarram, nos seguram. Nós temos dificuldade de fazer progresso em função de muitos desses apegos. Nós também temos um outro tipo de dificuldade que tem a ver com tristeza e sofrimento. Todos nós já passamos por períodos de tristeza, de sofrimento, não só físico, mas principalmente psicológico, que às vezes quase que desmoronam a nossa vida. Então, para a continuidade da prática do yoga, nós vamos ter que encontrar força interior para superar essas etapas que já enfrentamos, e podem estar certo que ainda lhe esperam ali do outro, na virada da quadra. Tá? E
finalmente, karma. Karma no sentido das circunstâncias da vida que nós colocamos em movimento. Então, cada momento de nossa vida é momento de colheita, colheita kármica. A pessoa sábia colhe aqueles frutos amargos e toma cuidado para não deixar sementinhas caírem. Ou seja, não resistir, não se amargurar, gritar, espernear, apontar a todos que estiverem ao redor como sendo culpados, porque ao retrucarmos, ao lutarmos, nós vamos estar provavelmente repetindo aquelas circunstâncias iniciais que colocaram em movimento aquela roda do sofrimento que agora nós estamos experimentando. Então, muitas vezes as pessoas não têm circunstâncias kármicas favoráveis para práticas yógicas mais avançadas, porque plantaram muito urtiga em tempos passados, às vezes em vidas passadas, enquanto não superarem aqueles campos de urtiga, continuarão bem desconfortáveis e com muito pouco progresso no yoga. Agora, uma das coisas que nós verificamos à medida em que nos determinamos a seguir com as práticas do yoga é o fato de desenvolvermos duas coisas extremamente importantes. Uma é a compaixão. À medida em que nós vamos superando aqueles ciclos de sofrimento, depressão, dúvidas, dificuldades, nós percebemos a extensão do nosso sofrimento, como ele é terrível, desagradável. Nós nos damos conta que as outras pessoas que nos cercam, apesar de algumas serem bons atores e esconderem o seu sofrimento, quando a gente observa mais atentamente nos olhos das pessoas, a gente percebe que além da superfície da aparência, tem um sofrimento às vezes profundo, às vezes o sofrimento mais terrível, que é o sofrimento consciencial. A pessoa se sente perdida no mundo, nessa vida. Então, quando nós começamos a fazer progresso no yoga, uma das coisas que a gente percebe que vai aumentando em nós é esse sentimento de compaixão para com os outros. O que leva, então, a certas pessoas que tenham o karma mais favorável a fazerem o compromisso de fazerem todo o esforço possível para alcançar a iluminação o mais rapidamente possível, para se capacitarem a ajudarem a todos os seres. Esse é o voto de bodhicitta que os hindus e principalmente os budistas fazem nas escolas mahayanas para acelerar o seu processo de iluminação, não para exclusivamente se libertarem da roda do sofrimento, mas para se capacitarem a ajudar os outros, se tornarem o que na tradição cristã nós chamaríamos de médicos de almas. Então, nesse processo de superar dificuldades
e fazermos progresso, não só na compaixão, mas também numa outra coisa que as religiões falam, assim como as tradições espirituais falam, a necessidade da fé e o progresso na fé. E vocês podem dar uma paradinha, uai, agora ele virou pastor de igreja, está falando que temos que ter fé. Eu estou falando ter fé, não ter crença. Crença é que normalmente os pastores, os sacerdotes falam, que vocês têm que crer nisso, nos vários e muitos dogmas das igrejas. Mas eu não estou falando de crença, que é acreditar em coisas que nos foram passadas de segunda mão, porque outras pessoas, outras instituições disseram. Não, eu estou falando de fé. A fé máxima, que é aquela total convicção, eu sei porque eu já experimentei. Então, a fé máxima é quando a pessoa teve um samadhi, teve um êxtase, teve uma experiência, uma verdadeira experiência interior, então ela sabe, porque passou por aquela experiência. Porém, nem todas as pessoas têm esse tipo de experiência interior, mas praticamente todas as pessoas já tiveram, vamos chamar de forma assim, meio jocosa, uma amostra grátis, uma tentativa de conseguirmos algo nesse sentido, que são as intuições. As pessoas estão sujeitas à intuição, algo que de repente chega na nossa mente, no nosso coração, é isso. Agora, as mulheres que têm uma estrutura psicológica diferente dos homens, são mais emotivas, estão mais propensas a aceitar essas coisas inexplicáveis que elas sentem. E aí pronto, sentiu, não precisa explicar. Aí aceitou a intuição sem destruí-la. Mas o homem não. O homem é treinado na sociedade a pensar, a raciocinar, a pesar os prós e contras. Será que é assim mesmo? E quais são as consequências? Então, o homem, quando tem essas intuições, e os homens têm, normalmente eles as destroem à medida que querem analisá-las. Ao analisá-las, não vai encontrar as explicações por que é assim. Aí diz, não estou compreendendo isso. Lógico que não vai compreender, porque uma intuição é algo que vem de um plano acima da mente e vem para o nosso corpo astral. Vamos dizer, para o nosso coração, não para a nossa mente. E quando a gente tenta explicar com a mente, pronto, a coisa vai embora. Bom, então, esse prêmio de consolação de fé, que é a intuição, deve ser desenvolvida. Nós devemos nos abrir mais para esse tipo de intuição, que seguidamente, com relação às coisas espirituais, nós vamos sentir que é assim. Não vamos conseguir explicar por quê ou como. Então deixa isso para depois. No momento, vamos nos fortalecer com aquela intuição que tivemos, que é o que nos dá a força para passarmos por várias provações que nós vamos passar ao longo do caminho, sendo que uma dessas provações mais
terríveis, mais destruidoras realmente, se referem a aquela provação no processo da quarta iniciação, em que o iniciado se sente perdido, abandonado. Ele que teve inúmeras visões no passado, de repente parece que não só os seus amigos, não só os seus companheiros de jornada o abandonaram, parece que até Deus o abandonou. Essa é a grande provação nesse processo da quarta iniciação. Aquele que passa é aquele que diz para si mesmo: apesar de eu estar me sentindo totalmente abandonado, não consigo entender o que está acontecendo, mas eu sei que é impossível para Deus me abandonar. Então, esse tipo de fé que é tirada lá do fundo do baú, porque ele está na última lona, mas aí ele sabe, isso é fé. Então, a fé, ao longo do nosso caminho espiritual, será necessária, e com o yoga, com essa abertura, essa expansão de consciência, essa entrega, e principalmente a meditação no coração. Existem certas instituições que dizem que o aspirante a discípulo não deve meditar no coração, porque isso vai estimular as emoções. Erro crasso. Todos os mestres budistas dizem meditar no coração, porque não só se estimulam os sentimentos, porque no nosso corpo astral nós temos emoções que têm a ver com a nossa natureza inferior, e nós temos sentimentos que têm a ver com a nossa natureza superior. Então, à medida em que se medita no coração, está se estimulando os sentimentos superiores, e estamos também bypassando, evitando o caminho da mente, que traz todo tipo de problema para o progresso espiritual. Uma das coisas mais importantes que reiterar 10 vezes é pouco no caminho do yoga é a continuidade. E a continuidade, devido ao fato de que é um projeto de longo prazo, é só quando nós temos aquela sequência, um dia depois do outro, porque aqueles que estão acostumados, por exemplo, com homeopatia, sabem que começa com aquela gotinha ou aquela bolinha, e é mais não sei quantos num dia, no outro dia, na semana seguinte, no próximo mês, e a coisa parece que se estica, e é tão pouquinho, a gente nem sente nenhum progresso, a gente não sente de um dia para o outro. Mas se a gente se lembrar, 3 meses atrás eu estava assim, agora eu estou assado. Aí se lembrar, há 1 ano atrás eu estava assim, olha como é que eu estou agora. É o que ocorre no yoga. É um projeto de longo prazo, mas que só funciona quando a gente persiste. E um dos sinais de progresso no yoga não é necessariamente começarmos a ter visões, a termos experiências, é a força que nós vamos conseguir, aquela certeza que está no caminho certo, que as práticas que estão fazendo são úteis e necessárias, e que, como todos os instrutores espirituais dizem,
tudo que é feito no mundo gera karma. Se nós meditamos um dia, outro, nós estamos gerando karma. Mas não é aquela noção errônea que nós normalmente temos, que karma é sinônimo de desgraça. Não. Karma é ação que tem consequências. Podem ser consequências agradáveis ou desagradáveis, que causem alegria ou sofrimento. Então, quando nós fazemos qualquer prática yógica, nós estamos gerando karma. Nós estamos colocando em funcionamento certas forças do universo que existem, que estão sob nosso controle, mas é uma coisa mais lenta, porque, entre outras coisas, as práticas yógicas vão promover a nossa purificação. E sem a purificação dos veículos, nós não teremos a expansão de consciência. O Geoffrey Hodgson menciona muitas vezes nesse livro algo que, quando eu li pela primeira vez, nem sabia que existia, que é Atma Yoga. É o yoga dos iniciados, porque ele diz que, à medida que nós vamos progredindo no caminho espiritual, nós estamos entrando em patamares cada vez mais elevados de consciência. Tanto é assim que, enquanto nós formos aspirantes a nos tornarmos discípulos de um mestre, e depois nós formos discípulos de um mestre, aspirando a nos tornarmos filhos do mestre em preparação para a iniciação, significa que nós estamos passando de um estado de consciência difuso, que a gente não sabe muito bem quem é, o que quer, para um estado de consciência em que quer fazer um contato com o mestre, quer ser orientado pelo mestre, quer ser preparado pelo mestre para a sua primeira iniciação. Então, o início é conseguirmos aquele contato com o mestre. A primeira iniciação consegue um contato, às vezes indireto, às vezes já direto. Na segunda iniciação, certamente um contato direto com o mestre. Porém, para a terceira iniciação e superiores, o contato, a sintonia que nós vamos buscar não é mais com o mestre, não é mais com a hierarquia, é com o próprio Logo Solar. Não é mais com o Senhor do Mundo, o iniciador, o grande iniciador, Sanat Kumara, mas sim com o próprio Logo Solar. E aí ocorre algo que deixa até mesmo iniciados meio desprevenidos. Eles não sabem inicialmente como lidar com isso, porque eles tinham como que uma âncora, um porto seguro no mestre, e aí, a partir, depois da segunda iniciação, eles, de repente, como que perdem aquele porto seguro do mestre, porque eles estão sendo reorientados para receber a orientação do Logo Solar através da mônada, através do eu superior. Então, é o mestre interno que assume o controle do iniciado, então, para o seu progresso subsequente.
Porque vai chegar, num determinado momento, o Arhat avançado, vai se preparar para a iniciação final, a quinta iniciação, que o tornará um adepto, e uma coisa que a gente não entende, pelo menos eu não entendo, quais são as implicações disso, é que a quinta iniciação não é conferida ao iniciado, ao postulante. Ele confere a si mesmo essa quinta iniciação. Quais são as implicações? O que está por trás disso? Obviamente, não é o tipo de conhecimento a ser colocado abertamente ao público. Mas é algo que nos leva a pensar, deve ter algum pulo do gato, alguma descontinuidade, alguma expansão de consciência tal que a pessoa, então, entra na união profunda com a divindade e está assumindo aquela responsabilidade divina para com a sua própria individualidade, para com a sua própria mônada. Eu acho que quando a gente tenta explicar essas coisas inexplicáveis que estão além, muito além do nosso conhecimento, a gente começa a tropeçar. Eu vou parar de tropeçar e vou voltar aqui para o encerramento da nossa palestra, que vocês estão sendo muito condescendentes, me deixarem esticar tanto assim. Uma outra coisa muito importante no caminho do yoga é a reclusão. Chega numa determinada etapa do caminho espiritual, o ashram do mestre torna-se extremamente importante, porque não só é importante estar na presença do mestre para receber instruções específicas sobre certas práticas, mas também na presença do mestre é como estarmos sob a influência constante de um mantra profundo que vai nos transformando. Então, a vibração do mestre é transmitida para nós e nós respondemos a essa vibração de uma forma que a meditação passa a ser fácil. Nós começamos a ter visões, nós começamos a sentir uma grande mudança em nós, porque nós pegamos carona na vibração do mestre. Então, o ashram tem essas duas grandes vantagens, mas também tem uma outra, que é na reclusão. Nós estamos praticamente imunes aos vários efeitos desagregadores, de perda de orientação que nós temos no mundo exterior. No mundo em que nós vivemos, com esse corre-corre, com provações de trânsito e coisas parecidas, nós estamos praticando um tipo de yoga, yoga da ação. Esse yoga vai fazer com que a gente necessariamente desenvolva a habilidade na ação. Não vamos gritar e arrancar os cabelos quando alguém nos corta no trânsito, quando o ônibus que a gente queria pegar não para porque está cheio. Esses detalhezinhos de somenos importância na nossa vida, mas que nos infernizam muito a vida, nós vamos desenvolvendo a habilidade para lidar com isso. E
como dissemos no início, nós estamos no caminho de sermos perfeitos. Então, teremos que desenvolver essa perfeição também. Mas a perfeição do contato interior, da sintonia com o divino em nós, é esse tipo de expansão de consciência para planos mais elevados. A reclusão do ashram é muito importante. Se a gente não pode ir para o ashram do mestre, talvez um prêmio de consolação seria fazermos retiros de tempos em tempos em condições apropriadas. Condições apropriadas significam inclusive silêncio. Silêncio exterior que venha facilitar o silêncio interior. Obviamente, quando a gente ouve uma palestra sobre esses aspectos gerais do yoga, um dos anseios que a gente imediatamente tem é ok, tá bom, mas eu quero estar na presença do mestre, eu quero ter a ajuda do mestre. Muito bem, então vamos trabalhar nisso, porque as tradições espirituais todas nos dizem: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por incrível que possa nos parecer, o mestre está mais ansioso de fazer esse contato conosco do que nós estamos de estabelecer esse contato com ele, porque o mestre precisa de auxiliares no mundo. Ele vai nos ajudar para que nós possamos posteriormente ajudá-los no trabalho do mundo. Então ele anseia poder estabelecer o contato. Então vamos fazer a nossa parte. É dito que quando a gente se engaja num trabalho altruísta, oferecendo seus resultados para o mestre, sem que a gente perceba, a gente começa a receber ajuda. E aquela ajuda vem assim, de uma forma que parece tão natural, não, mas fui eu que pensei nisso. Olha, eu estava fazendo um determinado trabalho, de repente eu tive aquela ideia genial. Por que não teve aquela ideia genial em outra ocasião? Mas é quando está engajado naquele trabalho voltado para um objetivo espiritual de benefício para todos os seres. Aí vem aquela ideia. Por que vem a ideia? Porque nós aqui nessa sala, nós temos centenas, se não milhares de ideias circulando aqui dentro. Nós temos os programas da Globo, da Record, da SBT, de tudo quanto é tipo de canal de televisão, de rádio, estão aqui dentro. Só que nós não estamos sintonizados para esses canais. Então, o mestre usa então o seu poder de direcionar um pensamento para aquela pessoa que está fazendo um trabalho que vai ser de utilidade para os outros. Então direciona um pensamento para a mente da pessoa que capta, mas que ideia brilhante que eu tive, né? Então, nós podemos gerar as condições, o karma, para que, ao fazer um trabalho ajudado pelo mestre, nós venhamos gerar um karma favorável com aquele mestre. Você vê, a natureza conspira a nosso favor. Então, nós poderemos gerar as condições favoráveis para isso. Na tradição cristã, existe uma passagem no livro que eu menos esperaria encontrá-la, no Apocalipse, uma passagem
mas extremamente tocante para mim. A passagem é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. O que significa isso? Que o Cristo interior, o Mestre interior, está constantemente à porta do nosso coração, batendo. Meu filho, eu estou aqui. Meu filho, eu estou aqui. Quando finalmente nós despertarmos espiritualmente e permitirmos que o Mestre interior entre em nossa casa. Qual é a nossa casa? É a nossa consciência. Quando nós o admitirmos, a nossa consciência, ele entrará e ceará conosco. Ou seja, haverá uma comunhão. Ele ceará conosco e nós cearemos com ele. Então haverá aquela comunhão de consciência, aquela coisa linda que nós estamos esperando com tanto anseio, que é o contato com o Mestre. Inicialmente será o Mestre interior, posteriormente, no seu devido tempo, através do nosso Mestre interior, nós faremos contato com o Mestre exterior também. Então, para encerrar, eu só queria chamar a atenção para vocês, para um fato que vocês estão cansados de saber, que é difícil, para aqueles que não estão aposentados, como certas pessoas estão aqui, encontrar 20 minutos, meia hora por dia para meditar. E aí a gente cria uma prisão psicológica para nós. Eu gostaria de me dedicar à vida espiritual, mas eu não tenho tempo para isso. Se você soubesse como o meu dia é corrido, quantas coisas eu tenho que fazer, eu tenho que acordar a tal hora para pegar o ônibus, blá. Tudo isso é verdade. Aí dizem os grandes instrutores, quando você não consegue fazer um pequeno progresso no caminho direto, faça um grande progresso no caminho indireto. Não tem meia hora por dia para a vida espiritual? Então passe a dedicar 24 horas por dia à vida espiritual. Gostei da piada, mas não é piada não. O momento em que nós vamos dar o grande salto é quando nós tirarmos a distinção entre vida espiritual e vida mundana. Nós temos que transformar todas as atividades do nosso dia em vida espiritual. E como nós podemos fazer isso? Não importa quão simples e aparentemente sem importância seja a tarefa, procurar fazê-la da melhor forma possível, com todo o amor, E se nós tivermos assim sintonizados com esse propósito, oferecermos aquela tarefa a Deus. Mas se você está trabalhando no comércio, atendendo o cliente, vamos dizer, vou procurar atender com o máximo de consideração, eficiência e amor, chamando atenção para o que for de mais interesse, de mais proveito para o cliente. Muito bem, mas eu estou fazendo para o cliente. Só que o cliente pode se chamar João, Pedro, Maria, não importa. Não importa o nome externo, a aparência externa da pessoa, nós estaremos fazendo para Deus naquela pessoa. Isso era o grande segredo de Madre Teresa de Calcutá, quando lhe perguntaram como é que a senhora consegue tratar
essas pessoas que constituem-se o lixo humano estão no fundo do poço. Ela disse, mas é muito simples, eu não estou lidando com a pessoa, não importa qual seja o seu nome, eu estou fazendo isso para o Cristo naquela pessoa. Mas só os grandes seres fazem essas coisas com a total naturalidade. Ao se dirigir às pessoas, sabem que estão realmente se dirigindo a Deus naquela pessoa. Então, com isso, eu agradeço a paciência de vocês e se vocês desejarem fazer ainda alguma pergunta, eu fui orientado por os meus amigos aqui que existe uma limitação de horário e que eu extrapolei completamente. Eu olhei para o relógio, vi o relógio, mas não associei com a recomendação anterior, que tem uma limitação. Então, se vocês acharem que ainda dá tempo de algum debate, tudo bem, se não, seja feita a vossa vontade.